certo? Celso Cardoso conosco, Paulo Sérgio conosco, Chico Lang conosco, o Corinthians. Bravo, hein? Tá bravo, Chico? E bravo. Fica calmo. Bom, daqui a pouco você vai explicar por que está bravo. O mestre Alberto Helena Júnior com a gente também. Boa noite, mestre Helena. Feliz com o que viu no final de semana da bola? Foi um belíssimo final de semana. Principalmente o jogo do Palmeiras, né? Foi muito gostoso de ver. Bacana, Helena, bacana. Nós vamos discutir bastante as finais do campeonato. A gente vai mostrar uma matéria especial sobre o jogo, mas enquanto a gente começa a mostrar os principais lances aqui, vamos começar o nosso debate. Justa a classificação do São Paulo, Celso? Justa sim, pelo que produziu o São Paulo contra o Corinthians. Acho que foi um jogo equilibrado até o gol do São Paulo. O São Paulo, na verdade, praticamente a primeira vez que ele finalizou, ele fez o gol. E a partir daí o Corinthians não conseguiu se encontrar. A saída do Fagner também ajudou a dificultar as coisas para o Corinthians. O posicionamento do Renato Augusto, que depois o Vitor Pereira voltou um pouco atrás. Mas por tudo que produziu no campeonato, o São Paulo faz justiça. Assim, começou mal, titubeante, ganhou confiança, principalmente depois da vitória sobre o Corinthians na fase de classificação. São 5 vitórias seguidas, quer dizer, então é um time que está evoluindo bastante. O Rogério conseguiu achar a melhor equipe, então, pelo que fez no jogo, pelo que está fazendo no campeonato, justa a classificação do São Paulo. Repete-se a final do ano passado. Ano passado, o São Paulo entrou como favorito, pelo trabalho que estava fazendo, e ganhou. Esse ano muda o favorito, está igual? O que você pensa, Paulo Sérgio? Bom, boa noite, Flávio, boa noite a todos da mesa. Ney, prazer enorme, vizinho, né? Tá ali vizinho, fico muito feliz de poder estar aqui conosco. Foi um jogo onde eu me decepcionei muito. Achei que o Corinthians poderia dar muito mais, até porque, sabendo como o São Paulo joga, deveria ter feito algumas coisas diferentes. E eu fui no primeiro jogo, no Morumbi, teve toda aquela chuva e tal. O São Paulo faz o gol no início e depois você vai falar assim, pô, a chuva atrapalhou. Não, mas o São Paulo foi superior na determinação, marcando muito bem. E nesse jogo nós vimos o mesmo São Paulo, marcando muito bem, não deixando espaços para essa equipe do Corinthians, jogadores importantes. O Paulinho hoje não se viu, Chicão, não se viu o Paulinho jogar hoje. Culpa dele ou culpa do São Paulo? Eu acho que foi a movimentação. Você pode ver no primeiro gol do São Paulo, na hora que o lance aqui do lado esquerdo, o Paulinho deixa o jogador marcando e ele vai olhando para o nada. Então você vê que o jogador não estava. Olha lá, ó, ele vem aqui, ó, a bola chega lá, ó. Você pega 2 jogadores sozinhos. 2 jogadores sozinhos do São Paulo. Então, essa concentração na marcação, isso faltou muito pro Corinthians. Então, eu creio que o São Paulo jogou muito bem, como o Palmeiras também jogou muito bem. Eu creio que vai ser um jogo aí que não dá para você falar esse ou aquele, não. Vai ser um jogo parelho. Nós vamos descer a detalhes desses 2 jogos, obviamente, né? Mas o Chico falou que tá bravo. Por quê, Chico? Bom, Flávio Prado, eu tô bravo porque não foi o São Paulo que ganhou, foi o Corinthians que perdeu. É diferente. É por aí que eu vejo a coisa. Como disse o Paulo Sérgio, o Corinthians não existiu em campo. E não existiu por quê? Porque o treinador do Corinthians é ruim. Treinador ruim. Ele está 6 jogos no clube, há 1 mês, e ele não conseguiu entender a dinâmica desse time do Corinthians. Ganhou só 2 jogos. Ganhou só 2 jogos. O Novo Horizontino e Ponte que caíram. Que caíram. Ele ganhou de 2 times que caíram para a 2ª divisão do Campeonato Paulista, empatou uma partida com o Guarani, né? Que foi para os pênaltis e o Cássio salvou, e perdeu 3 clássicos, 2 vezes para o Rogério Ceni, do mesmo jeito. Aí tem o Paulo Sérgio, que foi lá no primeiro jogo e viu hoje de novo o erro da mesma forma. Mas você não coloca, e aí é só porque a gente está debatendo, nós vamos falar muito do São Paulo, do Palmeiras finalista, obviamente. Você não leva em conta o fato do São Paulo ter jogado na terça e o Corinthians na quinta? Não. Com relação ao condicionamento físico? Não levo. Não levo porque eu vou dizer para você por quê. O problema não foi o jogo ser na quinta e a decisão do domingo. O problema são os treinos intensos que ele tem dado lá para os jogadores do Corinthians.
Ele não sabe que um cara de 35 anos não pode ter a mesma intensidade do moleque de 20. Os treinos que ele está dando lá que estão errados. Ele não pode fazer isso. Ele tem que respeitar a idade do sujeito. Eu me lembro muito bem que quando o Romário jogou no Vasco, em fim de carreira, ele não treinava. Também quando ele estava no auge, ele não treinava. Também não Aí, treinava. Mas, assim, mas aí que tá. Mas resolvia, né? Mas resolvia. Resolvia. Por exemplo, Resolvia. Isso hoje, não se discute. Hoje, por exemplo, o Jô entrou em campo, foi execrado aí. Segunda e terça-feira, o Jô foi execrado pela diretoria e pelo treinador. Colocaram o Jô praticamente à venda. Se aparecesse alguém com propósito, podia levar o Jô. O Jô entrou hoje e ele quase empata o jogo. Primeira bola que foi pro Jô, ele deu uma girada de centroavante e a bola passou isso aqui da trave. O Jandrei já tinha ido. Aí depois o Jandrei fez uma bobagem, perdeu pro Jô, o Jô entrou dentro da área e tocou para dentro do gol. Ele quase joga na cara da diretoria e do treinador que ele é indispensável pro time. Agora, quando é que o Jô teve uma oportunidade real, né, com esse treinador? Nunca teve. Nunca teve. Eu sei que então, só queria ouvir um pouquinho, deixa eu só completar o raciocínio. Então, eu acho assim, que ele não entendeu o elenco do Corinthians ainda. O trabalho que o Silvinho fez foi um trabalho melhor que o dele. Foi melhor que o dele, porque o Silvinho entendeu o problema do Corinthians, que era não ter dinheiro para contratar, e aproveitou o que ele tinha na base de melhor. Então aí os jogadores que estão jogando hoje no Corinthians, quem puxou para o time de cima foi o Silvinho. Quando chegaram os grandes reforços, o Silvinho teve dificuldade de adaptar esses reforços aos meninos que vieram da base, e por isso ele caiu. E hoje, esse técnico que está aí não sabe o que fazer com os meninos da base e não entende a dinâmica desses 5 jogadores de nível altíssimo tecnicamente, já meio com uma idade avançada, mas num nível técnico excelente. Ele não está conseguindo fazer absolutamente nada. Ele não está entendendo a juventude e não está sabendo aproveitar o que ele tem de experiência. Então, esse treinador é zero à esquerda. O Duílio, depois do jogo, ele deu uma entrevista e ele assumiu a culpa. Ele assumiu. Por que ele assumiu a culpa? Para livrar a cara do português. Nós vamos ver na entrevista coletiva. Daqui a pouco aí, a gente vai mostrar. Não sei se chegou ainda, que estava demorando. O Corinthians estava demorando para soltar a entrevista. Isso. Sabe? Por quê? Porque o português parecia que tinha acabado de sair de um casado solteiro. Para ele, perder um título foi a mesma coisa que nada. Aí veio o Duílio. E o Duílio assumiu a culpa. Falou o seguinte: eu apostei no Silvinho e errei, e trouxe esse técnico que eu peço para vocês terem um pouco de paciência, porque ele vai acertar. Agora, na minha opinião, ele trouxe o técnico errado. Ô, Ney, vamos falar do São Paulo. O trabalho do Rogério está claramente no time do São Paulo, né? Exatamente. Primeiramente, eu acho que chega à final as duas equipes com muito merecimento. O Palmeiras, pelo que fez durante a competição toda, os números do Palmeiras números impressionantes. Sim. E o São Paulo, uma equipe que você viu se construindo dentro da competição, né? Alguns jogadores chegando, os jogadores chegando da base. A equipe ela teve alguns problemas de ajuste no início, mas aos poucos foi acertando. Ganharam 2 jogos assim de virada no finalzinho e agora já fez uma quartas de final e uma semifinal com muita consistência, né? Então o jogo do São Paulo, o último jogo de 5 e esse jogo hoje contra o Corinthians foi um jogo de uma equipe, né? Por estar jogando de casa, diante da sua torcida e principalmente pelo trabalho do treinador também, uma equipe que chega à final, principalmente em cima desse jogo, com muito mais consistência, né? Então acho que hoje o São Paulo, ele mostrou que mereceu estar na final pelo que aconteceu dentro da partida, né? Logicamente que, e a gente vê isso, o que o Lang reclamou da questão da base, ele se ajustando a equipe e lançando alguns jogadores da base, porque esses clubes grandes como Corinthians, São Paulo, Palmeiras que investem na base, né, nesse momento você ter um treinador que aposta nesse tipo de jogador, dá o retorno técnico,
para o futuro também. E um se retorno dando ao luxo financeiro de também, deixar né? Reinaldo, Nicão, Exatamente. Luan, Aham. Patrick no banco. Exatamente. Então acho que esse diferencial é muito grande. Eu não sei se você perguntou pelo São Paulo, eu só queria fazer um complemento na fala aqui em relação ao Corinthians, né? Eu vi o jogo hoje desde o início, me chamou algumas atenções do posicionamento do Corinthians dentro de campo. Logo no início foi o principal dele, o posicionamento do Renato Augusto, um pouco à frente, jogando como um falso 9. E o Silvinho já o colocou ali. Exatamente. Então eu acho que o treinador, por estar chegando agora, Tá testando. deve ter sido influenciado por alguém. E quem conhece a história do Renato Augusto sabe que ele não sabe jogar de costas. O Renato, ele é um meia e nos últimos anos está jogando até um pouco como segundo volante. O forte do Renato Augusto é vir de trás, né? Se Como que o movimentando. Corinthians Ele jogou com alguém de falso 9. Foi com o Silvinho. Foi com o Pois Silvinho. é, mas não Não, antes. Ele não chegou a jogar um período com o Tite de falso Talvez tenha 9? jogado, mas muito pouco. Mas eu queria só falar, para voltar, eu acho que o treinador, por estar muito pouco tempo aqui, ele acaba sendo influenciado por algumas informações. E uma delas está também na questão do lateral. Né? Quando teve que fazer substituição com Fagner, aí eu estou falando isso porque eu ouvi a entrevista do pós-jogo, ele colocou que alguém falou com ele que o garoto joga de lateral direito. Então ele também fez essa troca muito em função de informações. Então é um treinador que está chegando agora, não conhece muito Informações bem, erradas, não, né? não conhece muito bem elenco, então chamou muita atenção e acho que esse início de jogo, tanto que ele tenta corrigir durante o primeiro tempo ainda. Ele puxa trazer o Renato Augusto, isso. Então acho que esse enfia tempo, o Paulinho. acho que esse tempo ali foi o tempo que o São Paulo cresceu no jogo, ganhou o setor do meio de campo. Né? Mas no segundo tempo, se você vê aqui, o Corinthians já tem um Ney, crescimento. e como o com a Renato sua não ficou pra trás, experiência, entendeu? 2 clássicos. Se fosse um treinador brasileiro, 6 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas, o que aconteceria? Não, a cobrança ela é grande. Eu acho que independente de ser brasileiro ou Mas tem que estrangeiro, mudar, eu acho que a Paulo. cobrança Não, eu tô perguntando pra ele. ela vai ser grande, né? Porque, como eu falei no início de campeonato estadual, ninguém dá valor ao campeonato estadual. Agora, quando chega na final, que tem um embate nos clássicos, cara, aí já começa a cobrança e o pós-clássico, né? Para quem ganha, o caminho é um caminho, né? Por exemplo, você pega o São Paulo hoje, já é um caminho mais de sustentação. O São Paulo chega na final contra o Palmeiras, mesmo todo mundo colocando com o Palmeiras como grande favorito e o histórico do Palmeiras dentro da competição, o São Paulo vai fazer um jogo De igual para igual. de igual para igual com o Palmeiras. Eu acho que também não acho. tem favorito. Enquanto com o Corinthians, né? O Corinthians ele vai ter agora uma semana para começar a trabalhar com a Copa Libertadores Exato. em cima de vários questionamentos. Então aí entra a questão de confiança do elenco, do grupo, do treinador, de quem está em torno. Então o trabalho fica um trabalho mais difícil. Agora, só aproveitando a deixa, né? Eu fiz questão hoje até porque eu viria ao programa, você tem que vir no programa informado, além de ver os jogos, eu escutei as entrevistas, né? E é muito legal você ver um treinador estrangeiro dar uma entrevista e reclamar as mesmas coisas que o treinador brasileiro reclama. E quando o treinador brasileiro reclamam, é mal interpretado. É isso aí, ó. Hoje a fala foi de calendário, né? Hoje a fala foi porque ele teve menos tempo de descanso. Né? Então isso é normal. Então eu volto na tecla que eu sempre tenho falado, o grande problema do futebol brasileiro não é treinador brasileiro ou treinador estrangeiro, é o sistema como todo. Qualquer treinador que vier trabalhar aqui, ele vai ser pressionado em cima de resultado e tem que ter, né, não é só o trabalho de parte tática, do dia a dia, do treinamento com qualidade, é saber controlar todas essas variações que E tem. respalda principalmente da no nosso diretoria calendário. também. Vocês já fizeram a introdução sobre o calendário. Nós estamos numa final de campeonato paulista, está começando a discutir se o jogo vai ser domingo ou não vai. Você jogou na Alemanha há muito tempo. Você vende um ticket de um campeonato lá, você sabe que do mês de fevereiro até dezembro você tem esse jogo, você comprou, você vai ali. Aqui no Brasil, isso tudo muda e isso tem um impacto direto dentro do campo. Ney, e mais entendeu? que isso, né? Depois a gente vai mostrar uma fala do Rogério, mas a grosso modo, ele lembrou o seguinte: o São Paulo está classificado para a Copa Sul-Americana. Só um se classifica. Só um. O São Paulo vai jogar em Cusco, o primeiro jogo. Cusco. Dá um dia de viagem, um dia para ir, um dia para voltar. Na sequência, o São Paulo começa no Campeonato Brasileiro. No meio disso, ele tem 2 jogos de decisão. E aí ele falou, ó, eu vou conversar com a diretoria, porque não dá para jogar tudo em alto nível.
Porque depois começa o brasileiro, ela vai dizer, mas o brasileiro depois tem tempo de recuperar. Conversa mole. O São Paulo, ano passado, ele ficou os primeiros 10 jogos sem ganhar e quase custou a cabeça do Crespo e quase custou o rebaixamento do São Paulo. Por isso que eu acho até que pro Corinthians, essa eliminação pro São Paulo, por mais que esteja de cabeça inchada o torcedor, perdeu para o rival, tá fora do campeonato. Mas Corinthians é Libertadores na outra. Não, calma. O que só preocupa é mesmo perder da mesma forma. Mas também você não pode desconsiderar alguns fatos. Ele perdeu o Fagner machucado com 6 minutos. Que queira ou não, era o cara que dá profundidade ali pelo lado direito. Tudo bem, o William jogou. Ele tirou o Fagner. William. Sim, calma. Mas, o William jogou baleado, que o William jogou no sacrifício. Mas não gostou de ser substituído. Não, ele não falou, estava bem. pô. Ele falou. Ele foi no sacrifício. Ele já tinha. Deixou o campo contra o Guarani. Não é sério. Ele jogou no sacrifício. Paulinho não está bem, Renato Augusto aí que foi mal escalado, ele percebeu depois, quando o Cássio se machucou, exatamente. Teve quase que uma parada técnica. Isso. Aí ele recuou, o Renato Augusto inverteu o lado, botou o William do lado esquerdo, deixou o Roger Guedes do lado direito. Celso, eu queria só colocar, desculpa te não, imagina, por até favor. para finalizar, para não achar que a gente está criticando, né? Então você vê que o treinador ele precisa de tempo. Eu acho, por exemplo, que ele não coloca mais o Renato Augusto jogando como naquela posição. Né? Quer dizer, o cara tem que passar para o momento. Agora, quem está em torno ali, no dia a dia, que dá as informações, já poderia ter abreviado isso, ter cortado antes, para isso não ter acontecido. Mas é que tá, Ney. Entendeu? É que tá. Então, quem é que dá essas informações? Deveria ser o Fernando Lázaro. Né? Agora, ele colocou o Fernando Lázaro na equipe dele? Não colocou. Está o cunhado dele trabalhando com ele lá. E hoje, o Miller, na transmissão da Record, eu assisti pela Record, o Miller flagou, de repente, a câmera, né? Tá lá o português falando e um cara com uma prancheta anotando, e 2-0 para o São Paulo. O Miller falou, esse cara precisa parar de anotar, tá 2-0 para o São Paulo, tem que fazer alguma coisa, tem que substituir, colocar o Gustavo Mosquito, dar profundidade pro time, o time tá sem profundidade. Quer dizer, então, bota o Miller de técnico, não é possível, cara. O cara não vê as coisas mais simples, mais óbvias do mundo. Mas, Chico, como é que você não coloca o Gustavo Mosquito para dar... O João Vitor me deu pena do João Vitor hoje. O João Vitor não jogava de lateral direito há 7 meses. E você viu os jogos que jogou o João Pedro, que foi o garoto que entrou para ser reserva do Fagner? O menino não segurou, mas ele tinha que ocupar os espaços, Celso. O próprio Paulo Sérgio disse que no gol do São Paulo, do Wellington, se o Paulinho tivesse dado combate e não tivesse olhando, o cara não tinha feito gol. Se o João Pedro tivesse na posição, ele que é um cara da posição, ele parado na frente do Wellington, o Wellington não faria o gol. É tudo uma questão, é como o Ney está dizendo, o cara não conhece o elenco. E vai no quase de alguém falando na orelha dele. Então ele escala o time pelo que estão falando para ele, não porque ele tem convicção que está colocando o time em campo. Essa aqui é a história de amor e glória que se tira da ponderação desse treinador, que é um treinador que conhece profundamente o futebol brasileiro, que é o Ney Franco, que aliás foi campeão pelo Flamengo. Tem muita gente que não sabe disso ou esqueceu disso, mas eu não. Foi da Copa do Brasil. Isso. Eu quero ouvir o mestre Alberto Helena, para também falar a respeito desse tema. E aí, mestre, em cima de tudo que foi ponderado aqui, o que você pode nos acrescentar? Bom, eu acho que tudo começou no meio de semana, quando o São Paulo conseguiu, através da sua vitória sobre o adversário e o empate do Corinthians, o São Paulo conseguiu o direito de jogar no Morumbi. E nós vimos um Morumbi lotado e um público muito entusiástico. Isso aí, obviamente, passa para os jogadores, injeta neles uma vontade de jogar muito maior e tal. E o São Paulo começou já dominando o jogo. O primeiro tempo foi praticamente do São Paulo. Ponto. Essa é a vantagem do São Paulo. Corinthians, o que é que errou? O Corinthians errou naquilo que eu estou ficando surdo de repetir aqui. O Juliano tem que jogar no meio, ao lado do Renato Augusto, para dividir a armação do meio de campo. Sem meio de campo você não tem jogo, meu. O São Paulo, por exemplo, tem esses dois meninos que são extraordinários. O Pablo Maia e o Nestor. O Nestor é um volante que sabe armar, sabe jogar como meia, né? Então, o Paulinho não sabe. A posição do Paulinho é de volante. Ele tem que sair de trás, de frente pro adversário, sair de trás, aproveitar aquelas penetrações que ele
sabe fazer. Ele jogando de meia desaparece, como desapareceu hoje. Ele não sabe pegar a bola de costa para o adversário, dar o giro, sair, distribuir o jogo. Isso é elementar. Ele pega o Juliano, bota na ponta. Ele pega o Paulinho, põe de armador, põe o Renato Augusto lá na frente. Sai tudo errado. Tudo errado. E perde o Fagner ainda por cima, que é um jogador essencial no sistema do Corinthians jogar. Então fica complicado mesmo. E o São Paulo está bem organizado pelo Rogério Ceni, né? E está se aproveitando disso. Pode até surpreender o Palmeiras, hein, gente? O Palmeiras é o favorito, sem dúvida nenhuma, mas pode surpreender.